Olá, eu sou Natalie MacDonald e você está assistindo a mais uma edição do Sydney Direct. Hoje nós conversamos com Meithan Somasundaram, da Balliol Host, sobre os mais recentes movimentos dos mercados financeiros australianos. Meithan, obrigada pela presença e por colaborar com a Dukascope TV. É um prazer. A situação da Grécia está começando a se resolver. Até mesmo as ações chinesas parecem estar se comportando. Em termos de desempenho, essas boas notícias inverteram a situação da semana passada. Sim, a situação da Grécia foi mais um efeito contagioso. Quando o país permitiu que a União Europeia ditasse as regras, esse efeito acabou. Na verdade, a Grécia é pequena e o efeito é quase insignificante e já foi descartado. Agora os mercados estão confortáveis. Na China tínhamos a bolha imobiliária. Eles usaram a bolha de ações para apoiar os consumidores. E apesar de algumas dificuldades, eles conseguiram controlar a situação. Eles também conseguiram administrar a economia da mesma forma, estabilizando as coisas e seguindo em frente. A cultura lá é diferente e mesmo que demore um pouco, estamos confiantes de que eles vão superar isso. Como isso está afetando o sentimento do investidor nesse início da segunda metade do ano, especialmente com a antecipação de um aumento das taxas de juros nos Estados Unidos? Essa é uma pergunta interessante. Primeiramente, nós estamos muito ligados aos mercados emergentes por causa da nossa economia baseada em commodities. Quando as taxas de juros subirem nos Estados Unidos, os mercados emergentes serão afetados e, consequentemente, nós também sofreremos impacto. Apesar de não sermos um país emergente, estamos associados a esse risco. Por outro lado, nossa economia, especialmente nossos mercados de equities, tem um bom rendimento de dividendo. Em geral, temos um rendimento estável em nossos mercados de equities, o que favorece os investidores globais. O mercado australiano sempre vai atrair investidores globais por causa do cenário mundial de crescimento mais baixo. O setor bancário, como sempre, está liderando as peculiaridades da Comissão de Valores Mobiliários da Austrália. Nós tivemos um início particularmente negativo com o anúncio da APRA em relação ao levantamento de capital. Considerando que essa ameaça tem estado presente por alguns meses, será que isso seria apenas mais uma peculiaridade da comissão? A situação é mais ou menos essa, mas é curioso como isso sempre acontece quando as ações se tornam ex-dividendos. Assim que os dividendos são pagos, surgem as histórias assustadoras envolvendo todos os fundos de hedge, os bancos e a bolha imobiliária como de costume. Nossos bancos são bem regulamentados e capitalizados. A APRA está capitalizando os bancos ainda mais para garantir suas posições. Teoricamente, eu não vejo um grande risco. O grande problema é que a economia está desacelerando e os bancos, representando uma grande parte da nossa economia, também vão desacelerar e a situação ficará mais difícil. Entretanto, os bancos se diversificam em múltiplas partes do nosso modelo de negócios e devem suportar relativamente bem a situação e ainda pagar um bom rendimento. Você mencionou as histórias assustadoras e nós estamos nos últimos meses do ano fiscal, o período mais conhecido como confissões. Você se surpreendeu com alguma coisa? Como isso influenciou suas expectativas para o período de relatórios? Muitas dessas histórias assustadoras vieram muito cedo, e principalmente de empresas de capitalização pequena e média. Nós tínhamos ações de consumidores e muitos modelos de agregação no setor varejista de alimentos, como a Slater & Gordon se expandindo no Reino Unido, e também em outros setores, como a clínica veterinária Roll-Up Green Cross. Essas histórias assustadoras envolvem muitos desses esquemas roll-up, onde o pagamento pela aquisição é feito em ações da empresa, pois o crescimento é baixo e essas ações vão despencar. Elas provavelmente já caíram 30% ou 40%. Nesse contexto, muitas dessas histórias já estão no mercado, mas os bancos já tiveram um pullback de mais de 10%. Em se tratando de commodities, não precisamos de uma história assustadora, porque temos a China e os preços vão se recuperar. Na verdade, nós temos a maioria dos recursos que tiveram pullback. O período de relatórios é curioso porque dessa vez esperamos que seja negativo.
mas eu estou monitorando todas as ações. Nós já ouvimos todas as histórias assustadoras e nada mais vai surpreender. Nossos mercados, bancos, recursos e empresas de pequena capitalização já estão enfrentando dificuldades. Se tivermos más notícias, as ações vão cair pelo menos 10 ou 20%, e todos vão se desfazer delas, pois há muitas outras ações oferecendo bom rendimento. Em geral, eu acredito que as notícias negativas já foram antecipadas pelo mercado. Muitos desafios pela frente, então. Muito obrigada pela participação e por compartilhar seus comentários com a gente. Até a próxima. Foi um prazer. Isso é tudo por hoje, mas voltaremos com mais notícias e entrevistas exclusivas diretamente de Sydney. Continuem conectados a Dukascopy TV e até mais.